Fala rapaziada, seja muito bem-vindo um novo canal, não, um novo canal, né? Um novo vídeo. Seja muito bem-vindo, pessoal. Espero que gostem do novo conteúdo aqui. Dessa vez vamos trazer um contexto de segurança, a incidentes e, claro, como sempre, usando analogias e metáforas e todos os meios de recursos, né, de entendimento para melhorar o entendimento de assuntos complexos, vamos dizer assim. Né? Espero que vocês gostem, tá? Bom, vamos o que interessa. Já deixa o seu like, não, não esqueça de se inscrever, por gentileza. Bom, vamos para o conteúdo. Você já pensou que seus dados digitais são como carros viajando entre cidades? Eles saem do seu celular, entre parênteses, sua casa, pegam as estradas, entre parênteses, as ondas de rádio e chegam ao destino final, entre parênteses, o site que você acessou. O problema, essas estradas são invisíveis, abertas e qualquer um pode entrar nelas. Hoje você vai entender por que isso é um risco e como se proteger. 1. Antenas e frequências e canais. As estradas da informação. Analogia central, dois tipos de estrada. Imagine que você quer enviar carros, entre parênteses seus dados, fotos, vídeos, e-mails, entre outros, de uma cidade, entre parênteses, o seu celular, para outra cidade chamada roteador, Wi-Fi. A frequência baixa, entre parênteses, 2,4 GHz, é igual uma estrada de terra, que vai muito longe. Chega em fazendas distantes, tem poucas faixas, entre parênteses, largura de banda pequena, como se fosse a largura, o espaço, cheia de buracos e poeira. Opa, foi mal, pessoal, bati o dedo aqui sem querer. Vamos lá. Entre parênteses, interferência de microondas, Bluetooth, rádios antigos, até mesmo a internet do seu vizinho pode ter frequências. Velocidade máxima é baixa por causa dos, vamos dizer, dos obstáculos, né, das interferências. Bom, frequência alta do 5G é igual uma rodovia de estrada asfaltada, né, novinho em folha, vamos dizer assim. Muitas faixas, imagine uma pista na sua mente, uma pista igual de uma rodovia. Sabe aquelas linhas que divide cada vias onde os carros percorrem? Então, cada espaço dividido é o que chamamos de canais, tá? E os carros que trafegam, né, em cada vias, né, em cada canais, são os dados percorrendo pelos canais, tá? E quanto mais largo, quanto mais carros, vamos dizer assim, com mais trânsito, o que acontece quando você está viajando com muito trânsito? Engarrafamento. Acontece muito engarrafamento, especialmente quando acontece alguma coisa de acidente ou trânsito ou muitas outras coisas que acabam havendo um certo engarrafamento na estrada, assim como na internet, né? A conexão. Por isso que às vezes tem essas interferências, essas coisas que diminuem a velocidade da sua internet, mesmo sendo cabo, tá?
Vamos lá. Muitas faixas, entre parênteses, alta largura de banda, que é banda larga. De novo, essa banda que chamamos é, é a largura da via. Por exemplo, se você olhar a via, por exemplo, de uma rua rural, ela é estreita, ela é pequena. Mas se você olhar, por exemplo, uma rodovia, é, o caminho, né, de uma em contexto urbano é bem mais largo que em contexto rural. Isso é quando a gente chama de largura, né, de banda, vamos dizer assim, né, banda larga. O sinal fica mais fraco e depois de poucos quilômetros. Entre parênteses, o alcance é menor. Lembra, pessoal, quando eu mencionei de interferências que são engarrafamento, trânsito e tudo mais? É como se fosse isso. São meios que acabam interferindo durante a viagem, né? Vamos dizer assim para ficar mais fácil o entendimento. Menos buracos, entre parênteses, menos interferências e poucos aparelhos. Usam 5G perto de você. Nesse contexto, pessoal, para ficar mais fácil o entendimento, a interferência é quando se trata de distância, vamos supor. Se você mora em uma certa cidade, né, por exemplo, bem afastada de uma capital, você vai ter que percorrer muito para chegar ao seu destino. Assim como na internet. Se você usar cabo, o que acontece? Se você sair de um ambiente onde você está para ter aquele canal, né, percorrendo a sua internet, e dependendo do que você tem ao seu redor que possa interferir na conexão, é como se fosse, né, buracos, interferências tem, como pode acontecer também em uma cidade grande, por exemplo, buracos, falhas no asfalto, né? É claro que não é tanto crítico como uma rua rural, né? Mas sempre tem uns certos pequenos obstáculos, né? Mas, por exemplo, se você mora em um ambiente e dependendo desse ambiente onde você queira chegar, ele não é tão distante a ponto de você ter que se deslocar, pegar o ônibus a chegar em uma capital, por exemplo. Então, quanto mais você estiver próximo dos seus recursos, mais rápido você vai ter de resposta. Espero que tenha entendido o contexto, né, a metáfora e as analogias. Bom, vamos para a próxima. O resumo do ritmo, entre parênteses, a frequência, mais oscilações por segundos, entre parênteses, gigahertz, alto, é mais dados de uma vez, mas mas o sinal se cansa rápido. É a mesma coisa, imagina uma estrada, né, uma rodovia com vários carros, vários trânsitos, e o que cada um carro, né, atualmente exige para um carro andar, trafegar, quanto caminhões e tudo mais. O que eles têm para garantir a velocidade? Combustível. Imagina que o combustível dos dados é como se fosse é, o gigahertz, né, a velocidade. E quanto mais rápido esse trânsito anda, né, quanto mais essa via, né, essa rodovia percorre mais rápido, os carros acabam que se desgastando, começam a ficar mais lento. É a mesma coisa. É, vamos para o próximo. Menos oscilações, entre parênteses, gigahertz baixo, vai mais longe, mas devagar. Basicamente, pessoal, é como se
mesmo você em um trânsito rápido, por exemplo, imagina para alguns que não aceleram tanto, não mete o pé no acelerador que faz o carro voar, né? O que isso acontece quando você evita isso? Você economiza mais combustível, tá? E o combustível ele demora para acabar. Então é claro que o seu carro acaba, além economizando mais, acabam correndo mais. É a mesma coisa se você pensar bem nesse contexto. É a mesma coisa quando o gigahertz é baixo. Canais. As faixas da rodovia. Agora, mesmo dentro da estrada de 2,4 GHz ou da 5 GHz, existem várias faixas, entre parênteses canais, numerados, canal 1, 2, 3, até 11. Entre parênteses, no Brasil, para 2,4 GHz, se todo mundo no seu prédio usar o canal 6, é como se todos os carros tentassem usar a mesma faixa de uma rodovia de 3 faixas. O que aconteceria? Congestionamento, congestionamento, ou palavra difícil, hein? Colisões, entre parentes, perda de pacotes, todo mundo anda devagar. A solução, o seu roteador deve escolher um canal diferente dos vizinhos. Os canais ideais no 2,4 GHz são 1, 6 e 11. Porque eles não se... Não, pera aí, pessoal, eu travei, tá? Calma. Porque eles não se sobrepõem, entre parênteses, não pisam na faixa do outro. É a mesma coisa de você andar, vamos dizer, andar na sua linha, na sua rodovia, na sua faixa, sem ir para outras faixas. Entenderam? É a mesma coisa, você está dirigindo na rodovia, você tem outras faixas para percorrer. Aí você sabe que o seu lado esquerdo são as faixas mais rápidas e as direitas são as mais devagares. Então o que acontece? Se você falar, não, eu quero continuar aqui, então você vai ter que andar de acordo do ritmo da faixa, né? Agora, por exemplo, se você é um Wi-Fi que tem 2,4 GHz, você vai ter aquele canal específico para andar, para não ter nenhuma interferência. Basicamente é isso. Analogia da antena, ajudando com canais. É a mesma coisa, se você olhar os carros, ele sempre tem aquelas antenas na parte traseiras. Por exemplo, a gente não está vendo nenhuma antena aqui, mas na maioria dos carros brasileiros, né, sempre tem uma anteninha aqui, ó, né, aqui no meio do carro, nas laterais, mas sempre tem. Imagina um triângulo, né, aqui, aqui e aqui. Sempre tem um desses pontos, tá? Nesse contexto, pessoal, vamos fazer uma analogia para ajudar, né, para melhorar o entendimento de vocês. Imagine que cada canal é uma frequência de rádio específica. Aí imagine que cada canal... Ah, tá, pera aí, pessoal, eu estou lendo a mesma coisa, tá? Calma, calma. Eu me confundi, tá? A antena, aqui ó, eu tô aqui ó, tô na segunda linha. A antena não escolhe o canal. Quem escolhe é o chip do roteador. Então, o roteador é como se fosse um pedágio. Ele é que vai direcionar você para onde que você deve percorrer, tá? Senão, se você não percorrer o caminho certo, o próprio pedágio sinaliza a polícia do trânsito.
Bom, vamos lá. É, a antena não escolhe o canal. Quem escolhe é o chip do roteador. Mas uma antena mal projetada pode vazar sinal em canais vizinhos, igual um caminhão que ocupa duas faixas de uma, de uma vez. Imagina aqueles caminhões, né, que adora se sentir o dono da estrada, da rodovia. Ele não anda em uma, ele não anda em uma ou na outra. Ele anda no meio. Se tem uma linha aqui, ele anda no meio. Se, se o próprio motorista querer se achar o próprio motoqueiro, ele anda igual motoqueiro, né, mesmo ocupando espaço. Vamos lá. 1.2. Tipo de rede sem fio é igual a cidade conectada. Imagine uma cidade chamada Datacity. Basicamente é como se fosse o data center, porém com analogias em contexto de cidades, vamos dizer assim. Nela, as informações, entre parênteses, dados que são os carros, são como pessoas que precisam se mover de um lugar para o outro. A WPAN, que é o Wi-Fi PAN, né, é a, é a rede pessoal, né, de uma forma Wi-Fi. Rede pessoal e o seu quarto, e o seu corpo. O que é? A WPAN é tudo que está diretamente no seu bolso ou sobre você. Não precisa sair do seu quarto. Basicamente, pessoal, por exemplo, se você fala assim, bom, eu estou aqui no meu computador, ou eu estou na cozinha, ou eu estou sentado, para você falar assim, bom, agora eu preciso comer, por exemplo. O seu cérebro, ele precisa, né, mandar uma mensagem, né, um comando para o seu braço para você poder automaticamente colocar a mão no, perdão aí, no garfo para comer, né? Então, tipo, você automaticamente, quando pensa em colocar a mão no mouse ou mão no garfo, você automaticamente está executando, né, a conexão, né, a mensagem, né, o comando que o seu cérebro está mandando, que é como se fosse o WPAN, é uma conexão próximo a você, ou muitas vezes entre você e vice-versa, né? Quanto a algo próximo ou dentro de você. Basicamente é uma analogia para melhorar o atendimento sobre um contexto de Wi-Fi, tá? Vamos lá. Analogia urbana. Você está no seu quarto, usando um radinho de pilha ou um walkie-talkie de curto alcance para falar com seu próprio relógio, seu fone, sua caneta inteligente, alcance dentro do seu quarto, é até uns 10 metros. Exemplo na cidade: o fone Bluetooth é como um fio invisível entre seu bolso e sua orelha. O smartwatch, conversando com o celular, é igual você passando um bilhete de uma mão para a outra. Lembra, pessoal, quando a gente fala de se mover, vamos dizer assim, é o cérebro se comunicando com a sua mão, né, o seu braço e vice-versa. Ou é a mesma coisa do celular mandando um comando para o fone. É a mesma coisa, a comunicação é a mesma. É claro que depende da mão humana para direcionar aquela comunicação. Lembrando sempre. O
que eu já falei, a regra da cidade não sai do seu quintal. Ninguém mais na rua escuta essa conversa. Canto analógico. Não canto analógico, é carro analógico. Perdão, me confundi, pessoal. É o, é o patinete elétrico ou a bicicleta que só roda dentro da calçada da sua casa. Basicamente, pessoal, imagina que a sua casa é como se fosse uma praça. Porém, é uma praça privada, ninguém só anda quem tem permissão para estar ali. Caso contrário, não vai estar. É a mesma coisa você ter um Wi-Fi dentro do seu espaço único. E esse espaço único, só quem pode andar ali é que tem permissão. Caso contrário, não vai estar ali. WLAN é igual rede local, o seu bairro. O que é a WLAN? É o Wi-Fi da sua casa, da escola ou do café que conecta tudo que está próximo, mas não colado. Analogia urbana. Imagine que em cada casa ou comércio do bairro existe um terminal de ônibus municipal, entre parênteses, o roteador Wi-Fi. Você pode pegar esse ônibus para ir da sua sala para o seu quarto, da sua casa para a casa do vizinho ao lado, do seu notebook até a impressora do escritório do mesmo andar. Alcance dezenas de metros até umas 3, 4 casas de distâncias características. Você pode precisar estar no mesmo bairro, mesma rede local. A velocidade é boa. Entre parênteses, o ônibus anda bem. Se você andar 3 quarteirões para longe, o ônibus não te atende mais. O carro, o carro analógico é o ônibus circular do bairro. Ele não sai do bairro, mas faz várias paradas. É como se tivesse um certo limite quadrados, né, da região que, que aquele ônibus trafega pela região, certo? E a mesma coisa, por exemplo, em contexto de limites, né, funcionais dentro de uma cidade, você, ao estar morando em certa região, você sabe que dentro dessa região tem os seus limites, onde você pode percorrer para ter determinados recursos. Por exemplo, em contexto de ônibus, você sabe que tal ponto você pega o ônibus. Caso você esteja em outro ponto, você já não pega o ônibus, né? Basicamente é isso para facilitar o entendimento de vocês, tá bom? Vamos lá. A WW1, não, WW1, falei errado, pessoal, é W1, rede longa distância. A metrópole inteira por rodovias estaduais, vamos dizer assim. O que é a W1? É o Wi-Fi de longa distância. É o 4G, 5G das operadoras. Você sai da sua cidade e ainda fica conectado. Olha que beleza, que magnífico. Analogia urbana. Agora você não depende mais do ônibus do bairro, nem de ratinho do quarto. Você é, você está na estrada interestadual com um carro potente, entre parênteses, o sinal da torre de celular. Alcance quilômetros. Você pode ir de Data City até a Cidadela, entre parênteses, outra cidade. E ainda ter sinal.
Como funciona? Grandes torres de celulares são como terminais rodoviários gigantes espalhados pela região. Você paga um pedágio, entre parênteses, plano de dados, para usar essa estrada. O sinal pode ser mais lento que o Wi-Fi, como uma rodovia com muitos carros, mas que vai longe. Carro analógico é o ônibus interestadual ou o carro de aplicativo que trafega por todo o estado. Bom, pessoal, espero que tenha gostado. Dessa vez a gente termina por aqui, mas vai ter outros conteúdos para outros dias, para outros momentos. Espero que tenham gostado até aqui. Deixe o seu like, comenta e se inscreva, divulgue para mais pessoas. E é isso. Forte abraço, tamo junto, até em breve.